últimos anos, uma série de fatores levou as empresas sucroalcooleiras a uma grande crise. Mais de 40 grandes usinas deixaram de funcionar nos últimos anos. O setor sucroalcooleiro vive uma crise há pelo menos 4 anos. Muitas usinas estão trabalhando no vermelho. A crise na economia mundial já começa a afetar as usinas de açúcar e álcool. O setor canavieiro está vivenciando a pior crise dos últimos tempos. Dezenas de usinas interromperam as atividades e muitas já fecharam as portas de vez. Hoje já tem mais de 60 usinas paradas, das quais mais da metade estão em recuperação judicial no país. 50 mil empregos perdidos na cadeia produtiva, indústria de equipamentos para agricultura, para a indústria de equipamentos, para a usina de açúcar, caldeiras, moinhos, etc. 70 mil fornecedores de cana, são produtores independentes, estão sofrendo reflexo desse descasamento. Boa noite. Estamos aqui com o especialista Franco Cordioli. Ele vai falar um pouco, contar pra gente um pouco sobre o contexto histórico do mercado sucroalcooleiro no Brasil, desde a criação do Proálcool até os dias de hoje. Franco, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, vou te fazer algumas perguntas agora. Para começar, gostaria que você contasse pra gente um pouco como o governo atuava no Proálcool e como este influenciou a produção brasileira de açúcar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, Caio, pela oportunidade de responder essa entrevista. Basicamente, com o Proálcool, o governo lançou uma grande operação de financiamento com recursos do Banco Mundial, o que possibilitou o aumento das áreas plantadas com cana-de-açúcar. As usinas receberam financiamentos para instalar aparelhos de destilarias maiores, ao mesmo tempo em que foram criadas as destilarias autônomas. Só para ter uma ideia, nesta época cerca de 180 unidades autônomas foram criadas em vários estados brasileiros. Mas para quê? Para descentralizar a produção e utilizar novas áreas mais próximas dos centros de consumo. A partir disso, áreas como o Paraná e a região centro-oeste partiram de uma produção simbólica ou quase nula para se tornarem grandes produtores. Muito obrigado. Bom, agora fazendo um paralelo com a produção de álcool, eu gostaria que o senhor comentasse como essa foi influenciada pelo Proálcool e quais foram as vantagens apresentadas pelo programa em relação ao uso de derivados do petróleo. Bom, Caio, o Proálcool foi responsável por introduzir com sucesso uma nova fonte energética baseada totalmente em tecnologia nacional. Com isso, em 1987, a produção de álcool anidro hidratado atingiu 12 bilhões de litros, até que em 1989, mais de 4 milhões de carros eram movidos a álcool no Brasil e 60% da gasolina havia sido substituída. Por outro lado, a elevação dos preços internacionais do açúcar, além da queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, fez os produtores se voltarem para o petróleo, o que reduziu a oferta de álcool e provocou uma grave crise de desabastecimento. Com relação às vantagens do álcool, ele mostrou várias vantagens em relação ao uso de derivados de petróleo, principalmente no desenvolvimento tecnológico, na estratégia de abastecimento, no desempenho da economia, no nível de emprego e na preservação do meio ambiente. Bom, como resultado, o país desenvolveu uma tecnologia única no mundo para a utilização em larga escala de um combustível renovável independente do mercado internacional do petróleo. Várias regiões do país se desenvolveram, oferecendo oportunidade de trabalho a milhares de pessoas. Bom, agora para finalizar a última pergunta, gostaria que o senhor contasse para nós quais foram as vantagens da introdução de um combustível renovável no mercado brasileiro. E o Proálcool, ele ainda existe? Bom, a principal vantagem é que atualmente o Brasil dispõe de um combustível limpo e renovável, porque o etanol é neutro no que diz respeito às emissões de gases do efeito estufa, reduzindo em 50% a emissão do monóxido de carbono dos motores de veículos. Dessa forma, o etanol da cana-de-açúcar se torna o mais atraente entre os usos comerciais de energia alternativa do mundo, do ponto de vista de sustentabilidade, com redução de emissões de gases de efeito estufa em cerca de 13 milhões de toneladas de carbono equivalente. Hoje, 30 anos depois, o Proálcool já não existe. O conjunto de medidas reguladoras que visavam criar produção e demanda em larga escala de etanol e biomassa foi gradualmente eliminado até 1999. Em seu lugar, ficou um Brasil pioneiro no uso do etanol em larga escala,
servindo até de referência para muitos outros países. Bom, Franco, eu agradeço muito por estar aqui com a gente hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês de casa, tenham conseguido esclarecer suas dúvidas. Boa noite. Estamos aqui com o especialista Breno Toledo. Ele vai contar pra gente um pouco sobre o contexto histórico do mercado sucroalcooleiro no Brasil, desde a introdução da cana-de-açúcar até a criação do Proálcool. Breno, muito obrigado pela presença. Vou te fazer algumas perguntas agora. Bom, logo após o descobrimento do Brasil, como a cana-de-açúcar passou a ser utilizada e evoluiu até se tornar a principal atividade econômica da época? Boa noite, Caio. Primeiramente, obrigado pelo convite. Então, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil em 1525 por Martim Afonso de Souza. Primeiramente, foi utilizada como ração para animais e progressivamente para a produção de alimentos, com destaque para o açúcar. 7 anos depois, foi criado o primeiro engenho em São Vicente, no estado de São Paulo, e em 1535, o primeiro engenho nordestino na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. E no século XVII, ela torna-se a principal atividade econômica do Brasil, consolidando-se como grande produto de exportação sem concorrente à altura. Em 1650, surge o açúcar produzido a partir da beterraba. Só que mesmo assim, o açúcar produzido da cana mantém-se como posição de destaque internacional, com participação superior a 90% da produção mundial de açúcar. Manteve essa porcentagem até meados do século XIX, quando os desenvolvimentos tecnológicos melhoraram o açúcar da beterraba, elevando sua qualidade a níveis semelhantes ao açúcar de cana, e as leis aprovadas na Europa exigindo o consumo do açúcar da beterraba localmente diminuíram ela gradativamente até se estabilizar na faixa de 50%. Muito obrigado. A partir de meados do século XIX, foi possível notar no Brasil uma notável crise no mercado açucareiro. Queria que você comentasse um pouco sobre as principais crises e por que elas ocorreram. Então, a concorrência com a beterraba, a concorrência com os holandeses e o desenvolvimento de novos produtos, como algodão, couros, café, entre outros, fizeram com que da década de 40 do século XIX para a década de 80 do mesmo século, o açúcar passasse de 24% das importações brasileiras para meros 10%, enquanto o café passou de 40% para 62%. Mais adiante, uma fase ainda mais aguda da crise se avizinhava, com forte queda no mercado açucareiro, que teria como golpe de misericórdia a quebra da Bolsa de Nova York de 1929 e a queda de toda a agricultura brasileira no início dos anos 30 com o início da industrialização. Porém, é importante lembrar, como destacado por um grande economista brasileiro, Celso Furtado, que a economia açucareira do Brasil resistiu por mais de 3 séculos às mais prolongadas depressões, recuperando-se sempre que o mercado externo permitia, sem sofrer nenhuma modificação estrutural significativa. Bom, agora para finalizar a última pergunta, quais foram as alternativas adotadas para superar as crises e consolidar o setor de cana-de-açúcar no Brasil? Então, a principal alternativa adotada foi investir no desenvolvimento de combustível a partir da cana-de-açúcar, visto como um dos mais fantásticos feitos tecnológicos da humanidade na área de energia renovável naquela época. Os primeiros carros movidos a biocombustíveis foram produzidos no fim do século XIX. E em 1886, o primeiro carro movido exclusivamente a etanol foi projetado por Henry Ford. A partir daí, gradativamente, o governo passou a incentivar a produção de álcool, até que em 1945 ele muda seu foco para a indústria petrolífera. Isso estagnou o crescimento do setor alcooleiro, até que em 1975, devido às sequelas da primeira crise do petróleo em 1973, o governo volta a apoiá-lo com o lançamento do Proálcool. Bom, Breno, queria agradecer de novo a presença, por estar aqui com a gente, respondendo as perguntas. Agradecer vocês de casa por acompanhar e esclarecer. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de esclarecer suas dúvidas. Uma boa noite a todos. Mas afinal, qual é o cenário atual da indústria sucroalcooleira brasileira? A produção brasileira de cana-de-açúcar atingiu níveis históricos na safra de 2013 e 2014, mostrando uma rápida recuperação da crise que assolou o setor a partir de 2008. O setor açucareiro brasileiro, ainda que não atingido de forma severa pela crise, estagnou-se nos últimos anos, sendo que a safra de 2013 e 2014 foi levemente menor que a safra anterior.
mesmo não pode ser dito do setor de produção de etanol brasileiro. Enquanto atingiu níveis históricos em 2009, observou-se uma queda de 20% na produção, sendo que, nos últimos anos, a recuperação tem sido vertiginosa e, na safra de 2013 e 2014, novos recordes novamente foram atingidos. Embora seja um setor que apresenta sinais de melhora e de importância vital para a economia brasileira, é também um setor extremamente concentrado. Observa-se que mais de 80% da produção, tanto de etanol como açúcar, é realizada na região Centro-Sul, restando as regiões Norte e Nordeste apenas 20% da produção brasileira de etanol e açúcar. Iniciamos aqui o debate sobre o setor sucroalcooleiro com os participantes. Senhor Hugo, usineiro da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, e senhor José Vitor, representante do Sindicato dos Trabalhadores de Cana-de-Açúcar da cidade de São Paulo. Eles vão comentar e discutir um pouco o cenário atual em que se encontra o setor e motivos e propostas para a revitalização dele. Bom, senhor Hugo, gostaria que você comentasse um pouco para a gente os motivos que levaram à crise. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. O primeiro ponto a ser abordado é o quadro de 2013 a 2008, em que houve um aumento do setor sucroalcooleiro, devido ao aumento da venda de veículos flex e também da crença do etanol ser uma commodity internacional. Tudo isso fez com que os usineiros tivessem um endividamento devido aos financiamentos das empresas privadas. O segundo ponto foi a crise financeira de 2008, atrelada às péssimas condições climáticas, como seca e geada. Isso fez com que o endividamento aumentasse. Outro ponto foi a reaprendizagem do setor sucroalcooleiro com o protocolo ambiental. Assim, fez com que houvesse uma grande mecanização do plantio e da colheita, aumentando também o endividamento. E por último, a política brasileira, em que, com essa época de inflação, a política financia mais a gasolina do que o etanol, fazendo com que o setor sucroalcooleiro caísse no esquecimento. Muito obrigado, senhor Hugo. Agora, senhor José Vitor, gostaria que você comentasse um pouco sobre o cenário atual. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. O nosso amigo aqui falou que o setor sucroalcooleiro caiu no esquecimento, mas na verdade, quem está esquecido há mais de 30 anos são as reivindicações mais humanas de trabalho que os nossos trabalhadores não possuem. Algumas demandas como carteira de trabalho assinada, piso salarial, segurança no trabalho com as máquinas utilizadas, jamais foram aceitas e jamais foram repensadas pelas nossas políticas. Vocês querem falar também sobre o cenário atual? O número de toneladas produzidas pela cana no Brasil aumentou de 2 toneladas por trabalhador na década de 60, de entre 12 e 20 toneladas por trabalhador atualmente. Ou seja, a produção aumentou bastante e os trabalhadores continuam recebendo menos de R$3 por tonelada. Além disso, nós temos 180 mil cortadores de cana correndo o risco de perder o seu emprego devido à mecanização que está ameaçando começar no Brasil atualmente. Espera, meu cara. A mecanização vem para melhorar e também ofertar empregos para vocês. Sim, concordo, mas muito menos que 180 mil empregos. Tá, tudo bem. A mecanização, com o protocolo ambiental, prevê o fim da queima e assim, o fim da queima, que é o principal problema da segurança do trabalho de vocês, trabalhadores, foi findado. Isso quer dizer que as condições de trabalho estão melhorando. Não me faça rir, pelo amor de Deus. Nós sabemos que mesmo dessa forma, ainda existe trabalho escravo no campo. Com a mecanização não significa que essas péssimas condições de trabalho vão acabar. Antigamente, eram trabalhadores de outros estados que vinham para cá, eles eram endividados ilegalmente e trabalhavam para vocês em péssimas condições de trabalho. Atualmente, mesmo com a mecanização, existem jornadas de trabalho de quem opera as máquinas de até 27 horas de trabalho, ou seja, como foi o caso de Goiatuba, no Goiás. Opa, gostaria de pedir calma aos participantes, por favor. Lembrando que o nosso tempo é curto e devido a isso vou pedir para que ambos os participantes proponham
soluções, propostas para melhorar a crise que está acontecendo. Senhor, por favor. Bem, a primeira medida a ser abordada seria a política brasileira. Com a questão ambiental em pauta, a gente poderia frisar que o etanol é muito melhor nesse quesito e assim fazer uma política tributária para que o etanol vendesse mais. Além disso, os 27% do etanol que é contido na gasolina deveria aumentar para daí a produtividade do setor sucroalcooleiro se aquecesse. Bom, eu volto a enfatizar novamente. Nós precisamos que as reivindicações, melhores condições de trabalho sejam atendidas pelo governo. Nós precisamos que os nossos trabalhadores tenham melhores condições de vida. A política brasileira precisa dar um apoio maior aos nossos trabalhadores. Com o aumento da inflação, o poder aquisitivo dessas pessoas que possuem baixa renda vão cair cada vez mais, e essas pessoas vão viver em condições cada vez mais precárias. Então, nós precisamos que os trabalhadores sejam apoiados pelo governo e que as políticas de reivindicações e com as demandas que nós precisamos sejam atendidas. Bom, chegamos ao fim do debate. Gostaria de agradecer a todos que assistiram e gostaria de agradecer a presença dos participantes. Até a próxima. Estamos aqui com as especialistas Gabriela Tartari e Bruna Pieri e elas vão comentar um pouco para a gente sobre a produção de açúcar em relação à produção de álcool atualmente e as projeções do futuro sobre o mercado sucroalcooleiro no Brasil. Bom, Bruna, eu vou começar com você. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria que você comentasse a importância da cogeração de energia elétrica para o setor sucroalcooleiro. Bom, boa noite. Obrigada, Caio. A cogeração, ela trata da geração simultânea de 2 ou mais tipos de energia utilizando um tipo de fonte energética. No caso da usina da cana, essa fonte energética ela se refere ao bagaço, que quando é queimado, ele gera tanto energia térmica na forma de vapor, quanto energia elétrica. E considerando o cenário atual do Brasil, que passa por uma grande crise hídrica, essa forma de obtenção de energia ela é de grande valia, pois ela pode poupar até 5% das represas na época de estiagem. Que essa época de estiagem ela ocorre entre abril e novembro e acontece justamente quando as usinas de São Paulo e Minas elas estão moendo cana para produzir açúcar e etanol e, consequentemente, gerando energia elétrica. Segundo dados da Única, todas as 440 usinas que existem no Brasil, elas utilizam desse recurso para abastecer as suas próprias unidades. No entanto, devido à falta de investimento público, apenas 90 delas conseguem vender o excedente para o sistema nacional. Bom, assim, agora diante dos estudos existentes atualmente sobre fontes alternativas de combustível, por que a cana é a principal fonte na obtenção de etanol? A cana ela é considerada a principal fonte devido à relação que existe entre custo-benefício. Ainda mais que existem poucas regiões que possuem uma combinação de solo, clima, área e mão de obra barata tão favoráveis quanto as que existem aqui no Brasil para a produção da cana. E além disso, a gente conta com uma tecnologia considerada barata e de fácil utilização para obter a destilação do etanol e misturá-lo à gasolina. No entanto, a gente deve lembrar que estão sendo realizados vários estudos que utilizam outras fontes para obtenção do etanol, como, por exemplo, a biomassa lignocelulósica e a partir de algas. E esses estudos eles mostram-se muito promissores, podendo até haver uma mudança no cenário atual, na qual a principal fonte é a cana para obtenção de etanol. Bom, agora a última pergunta. Como a introdução dos carros flex influenciou essa produção de etanol? Bom, a introdução dos carros flex no Brasil ocorreu em março de 2003.
E os consumidores, eles tiveram uma aceitação favorável nessa tecnologia. Isso é evidenciado, por exemplo, que em 2004, cerca de 22% das vendas de automóveis já era com esses carros flex. Além disso, foi feita uma projeção na qual indica que essas vendas saltarão de 48% em 2011 para cerca de 75% em 2021. E esse aumento na venda de carros flex também teve um impacto na demanda de etanol hidratado. Isso pode ser observado pelo consumo que teve de 2004, que foram demandados 4,8 bilhões de litros de etanol, e em 2009 esse número saltou para 19,5 bilhões de litros. Muito obrigado pela sua participação, Bruna. Bom, Gabriela, vou te fazer algumas perguntas agora. Bom, gostaria que você comentasse as projeções da produção de açúcar e de etanol e assim analisasse qual produto é mais vantajoso. Então, Caio, boa noite. O aumento da mistura de etanol na gasolina, com a lei que foi instaurada agora, de 25% para 27%, e com as projeções de queda na exportação do açúcar, esses são indicativos de que a safra da cana-de-açúcar em 2015 e 2016 ela deve ser ainda mais alcooleira do que nos últimos anos, principalmente para atender a demanda do mercado interno. E se a projeção do setor, se o cenário atual continuar do jeito que ele está, se estender por muito tempo, as previsões são de que os investidores, de que os produtores deverão investir mais no etanol. Bom, muito obrigado pelas palavras de vocês, agradeço a presença. Essa foi a mesa redonda com as especialistas sobre o setor sucroalcooleiro no Brasil. Espero que vocês tenham gostado.